Então, a gente, ó, a 16ª live, né? Todo dia tem. A gente já fez live aqui sobre a PNL no dia a dia, PNL para trauma, PNL para ganhar mais dinheiro, PNL na comunicação interpessoal, PNL para TDAH, PNL ontem foi para depressão, muito legal a live de ontem para depressão, PNL para livros de PNL já dei, PNL no níveis neurológicos, né? PNL aplicado ao dia a dia, enfim. 16ª live, tem live todos os dias. E normalmente como é que eu faço? Eu peço que as pessoas escolham um tema, né? A pessoa escolhe um tema e a gente discorre sobre ele. Dessas 16, 14 foram as pessoas, 2 eu escolhi. Eu escolhi ontem falar sobre depressão e escolhi o dia desses falar sobre livros. Eu dei dicas de livros de PNL. Quem está entrando, todas as lives, todas não, né? Já vão sair, mas enfim. A maioria delas ainda está aqui no Insta. Algumas estão no YouTube, elas saem daqui por YouTube, editadinho, um pouco menor. E depois elas ficam exclusivas na Castflix, que é a minha plataforma de vídeos. Eu tenho uma plataforma de vídeos com playlist de PNL, de hipnose, de neurociência, de psicologia, dicas de livros. Tá bom? Então, tá vendo ao vivo, é mais legal que a gente interage aqui. O Doug tá falando comigo. Parabéns por socializar esses importantes conhecimentos. De nada, Doug. Agradeço por você agradecer. Ontem a gente comentou sobre isso. Existem pessoas tão mesquinhas que elas não conseguem nem... Elas não dão nada pra ninguém, nem um agradecimento. Elas só querem... Eu chamo de síndrome de Down, né? Dá uma live, dá um conhecimento, dá um livro, dá um e-book, dá um desconto, me dá uma vaga no seu curso, me dá um atendimento grátis. Só me dá. E a roda da prosperidade, ela tem dois lados, né? Doar e receber. Você precisa doar para esvaziar para poder receber, para poder estar cheio de novo. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. A live de hoje é de perguntas e respostas. Você pode perguntar qualquer coisa. Eu sempre digo isso para as pessoas. A pessoa fala assim, posso perguntar um negócio? Você pode tudo. Eu preciso fazer uma pergunta. Você pode perguntar o que você quiser. Não significa que eu vá responder. O que é uma verdade, né? Você pode perguntar? Posso perguntar? Oi. Poder você pode. Você pode perguntar o que você quiser. Então, nós fizemos já 15 lives, né? Essa é a 16ª live. E eu coloquei como tema aqui de hoje perguntas e respostas. Quais as suas dúvidas acerca da história da PNL, das técnicas, dos procedimentos, da aplicabilidade prática, da semelhança e diferença com hipnose, com psicologia, enfim, quais são as suas dúvidas? Vamos fazer aqui uma live sobre perguntas e respostas, sobre dúvidas, sobre certezas, sobre o que você quiser. Então, a participação, a live hoje é toda sua. Eu recebo os feedbacks, né? Alguns feedbacks. Puxa, a live de ontem foi maravilhosa, tal live eu gostei muito. Então, para mim elas são todas iguais. Qual é a ideia aqui? Qual é o escopo? Eu venho aqui com o meu conhecimento de PNL e compartilho com você. O que é que faz uma live ser boa ou não? A sua interação. A qualidade das suas perguntas determina a qualidade do produto como um todo. Se você estudou na escola, faculdade, se você ainda estuda no formal, é você levantando a mão que dá qualidade para a aula. É você fazendo pergunta de qualidade que vai fazer o professor te dar uma resposta boa. Senão ele vai lá dar um script. O professor dá script, tá? Prof, suas aulas estão show demais. Gratidão por disponibilizar seu tempo propagando tamanho conhecimento. Quem está falando comigo aqui? Manuel Ricardo. Obrigado, Manuel. Obrigado pelo reconhecimento. Essa é a minha missão de vida, compartilhar conhecimento. Por isso que eu adotei. Se você procurar aí meu nome, tem algum lugar aqui, está meu nome, é Professor Rogério Castilho. Eu sou um professor, eu sou um ensinador. Para isso eu preciso de duas coisas. Adquirir conhecimento e ter essa vocação, essa disposição para ensinar. Eu tenho os dois. Eu sempre gostei de ensinar, desde moleque. Desde moleque a gente ia jogar bola na rua, brincava um pouco, vamos descansar, parava e começava a dar aula, dar palestrinha no meio da rua. Falar sobre um filme que eu vi, falar sobre um livro que eu li, uma história, enfim. Opa, não consigo ver direito aqui. Bem-vindo. Doug, de tudo que você estudou na PNL, qual o conhecimento que mais transformou sua vida? Excelente pergunta, Doug. De tudo que eu estudei na PNL, qual o conhecimento mais transformou a minha vida? A inoculação de crença. Eu ia fazer uma live sobre crenças hoje, por isso que eu até coloquei a camiseta do Tony Robbins aqui para falar. Depois eu explico a camiseta e tal. Eu ia fazer uma live sobre crença, mas eu estou sem internet em casa. Eu estou fazendo com o 4G. E para fazer como eu queria virar o celular, fazer
escrever na lousa aqui e interagir com você, mas eu não consigo. Então, para mim, crenças, Dog, entender o que são as crenças, como elas se constituem e como podemos ressignificá-las, podemos explodi-las, podemos trocá-las. Então, entender as crenças, entender que nós não somos reféns delas, entender que o nosso cérebro ele é fisicamente plástico, neuroplasticidade, ele se mexe, ele muda de forma fisicamente, e o subproduto do cérebro é a mente. Mente é aquilo que o cérebro faz. E a mente também é moldável. Entender isso pela PNL, entender e aprender a fazer, né? Foi o que mais revolucionou a minha vida, porque eu nasci numa família pobre, eu vivi uma infância legal. Criança não tem muito problema, né? Criança tem menino, uma bola, carrinho, um amigo para chutar a bola e ele devolver para você, tá tudo bem. Ficar na rua jogando bola, tá tudo bem. Você começa a sentir na adolescência, né? Quando você começa a ir para a escola e você não tem, que é jovem há mais tempo aí como eu, vai lembrar. Chamava Silva Pen, umas canetinhas de colorir. Silva Pen. Tinha a de pobre com 6, tinha a de 12 e tinha a de 24. Não sei se tinha de 36. Mas quem tinha a caixinha gordona, grandona, com aquele monte de canetinha, a gente morria de inveja. A gente morria, pior ainda, eles tinham, você pedia emprestado, não emprestava não, porque não, vai gastar. Então na adolescência você começa a olhar o tênis do seu colega é melhor que o seu. Na hora do recreio, você levava lanche de casa, você levava um pão com manteiga. E o seu amiguinho levava um pão com queijo, daqueles bonitão. Ia na cantina e comprava sanduíche, você não podia comprar. Então na adolescência você começa a sentir um pouco da diferença social, da diferença financeira. E ali naquele período de tempo eu acreditava que a minha vida era aquilo e acabou. Aí nasci pobre, fudeu, vai ser assim mesmo e dane-se. Quando eu conheci a PNL eu entendi que nós não somos reféns de nada, nem da nossa genética, tampouco dos nossos aprendizados ou comportamentos. Isso é a coisa mais fantástica que eu tive contato. Duvidei quando eu falei, não pode ser assim, pode ser assim. Quando eu comecei a implementar e minha vida começou a mudar, eu falei, meu Deus, cara, isso aqui é demais, velho, isso aqui é muito, muito foda. Isso aqui é muito foda. Você entender como é que sua cabeça funciona e ter a habilidade de trocar os ingredientes que fazem você fazer o que faz. Isso pra mim foi o mais fantástico. Se eu for falar em termos de técnica, o que eu mais admiro na PNL são submodalidades. Submodalidade eu pratico todos os dias eu pratico submodalidade. É o que eu mais gosto de fazer, mais simples, rápido, direto. Você faz, já funciona. Ontem eu subi vídeos, né? Eu subo vídeo todo dia. Subi vídeo aqui no Insta, uma participação minha no programa da Luciana Gimenez, né? Eu fiquei lá 2 horas, né? Eu picotei uns trechinhos, então tirei dor de uma pessoa com submodalidade, tirei fobia de cobra da outra, tudo com submodalidade, muito rápido. Então, submodalidade rules, mas o que mudou pra mim, assim, transformou mesmo, foi entender o processo de crenças. Valeu, Doug. Rosângela, qual a melhor técnica para ter foco? Como é Rosângela, né? Rosângela Labre. Então, PNL não é um conjunto de técnicas, tá bom? PNL é um conjunto de procedimentos. A melhor maneira, melhor não, né? Uma boa estratégia para você ter foco é atrelar prazer àquela atividade. Então nós fizemos aqui há uns 3 dias, não lembro, uma live sobre PNL e TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E eu expliquei que o nome para mim não faz sentido, né? Porque diz o nome que a pessoa tem déficit de atenção. Quem sofre de TDAH não tem déficit de atenção, ele tem excesso de atenção. O problema é que ele tem muita atenção em várias coisas. Eu estou fazendo a live aqui, passa um passarinho, presta atenção para tentar identificar a raça dele, depois a buzina, quem é que chegou, tem um carro, depois, e a atenção fica, tá falando comigo aqui, não sei o quê. Então déficit de atenção, o nome é esse, né? Mas é isso. Aí para ter foco, entende uma coisa aqui, Rô. Normalmente mãe que procura, né? Meu filho tem dificuldade para estudar, acho que ele tem TDAH. As pessoas têm uma necessidade de autodiagnóstico, mas enfim. Aí eu pergunto, como é que você sabe que ele não tem atenção? Eu falo, ele vai muito mal na escola. Aí eu pergunto, ele joga videogame? Joga. Se deixar, ele joga o dia todo. Para jogar videogame tem que ter muita atenção. Você falou em foco, né? Tem que ter muito foco para jogar videogame. Porque quanto mais você joga, mais vai piorando, vai ficando mais difícil.
Então não é que seu filho não tenha foco, seu filho não tem interesse. Se for para videogame ele tem foco, não é isso? Para matemática na escola ele não tem foco. Na verdade ele tem foco, ele só não tem interesse. É a mesma coisa que eu dou sempre essa ideia. Eu pergunto nas turmas, né? Quem aqui teria prazer imenso em acordar 4h30 da manhã num dia frio e chuvoso? Raramente alguém levanta a mão. Só os TOT, né? Os desafiador opositor levanta a mão. Mas pouquíssimas pessoas levantam. Porque 4h30 da manhã num dia frio e chuvoso? E eu pergunto, então vamos lá. E quem aqui teria prazer em levantar às 4h30 da manhã num dia frio e chuvoso para ir para Disney com a família? Praticamente todo mundo levanta a mão. Então perceba, não é o que você faz, é para que você faz. Então esse garoto que tem um foco enorme em videogame, para que ele foca no videogame? Para sentir prazer, para ter dopamina e serotonina ali, para sentir coisa gostosa. Pô, eu tô ganhando, eu tô desafiando aqui, tal. Para que ele não tem prazer em matemática? Ninguém ensinou para ele a utilidade daquilo. Entende? Todos nós estamos aqui na sala, estudamos na escola, literatura, história, geografia, matemática. Tinha matéria que você gostava, matéria que você não gostava. Tinha? Claro que tinha, né? Eu odeio português, é regrinha, não sei o que. Eu odeio matemática, é conta. Eu odeio história, tem que ficar guardando o nome, não sei o que lá. Um bom professor, ele mostra pra você para que você vai aprender aquilo, para que você vai usar aquilo. Ele te dá um objetivo. Sabendo para que, você tem foco. Então, bora lá, vamos dormir que amanhã a gente vai acordar 4h30 da manhã. Não quero acordar 4h30 não. Não tem pra quê, né? Bora dormir que amanhã vamos acordar 4h30 e vamos pra Disney. Opa, acordo 3 horas da manhã. Agora eu tenho um bom pra quê? Então, a estratégia boa para ter foco é atrelar prazer à atividade ou significância. Eu estou dando essa live aqui, eu estou sem internet, eu estou usando meus dados móveis do meu 4G. Estou sem internet em casa aqui, deu os problemas. Já liguei, desliguei, já... Enfim, aqui ó, continua sem internet, né? Se aparece para você aqui ó. Sem internet. Parece. Então. Eu ganho nada para dar live. Eu podia simplesmente não dar hoje. Falar, não tem internet, não vou dar live não. Não vou fazer live não. Mas eu tenho um objetivo. Isso aqui pra mim não é trabalho. E não é mesmo, porque ninguém me paga. Então não é um trabalho. É uma atividade que eu tenho um objetivo. Agora fala pra mim assim, ó. Fala pra mim assim, Castilho, já que todo dia você faz uma live de PNL, faz uma também sobre psicanálise. Não vai dar. Talvez eu faça uma só. E um estudante de psicanálise, um amante da psicanálise não vai gostar da minha live. Então faça uma live sobre religião, qualquer uma. Talvez eu faça uma só. E eu vou diretamente para o inferno no final dela. Tá entendendo isso? Se você não tem um para quê, ou se você não atrela prazer ao processo, não tem vontade de fazer nada não. Nada não, né? Tem um monte de coisa que não tem vontade de fazer. Eu tenho um amigo que ele, no meu curso, ele aprendeu a gostar de lavar louça. Ele foi no meu curso e falou, olha, eu tenho um problema muito sério, quero que você me ajude. O que é? Eu me casei e a gente combinou de dividir tarefa. Então tem o dia que ela lava a louça e tem o dia que eu lavo. E eu odeio lavar louça. Odeio lavar louça, é um parto, eu fico protelando. E tal. Quando a pia tá toda cheia, não tem jeito, não sei o que lá. Eu ajudei com técnicas de PNL, ele ia ter prazer em lavar a louça. Agora, ele falou que refez o acordo com ela e a louça é dele todos os dias. Era dia sim, dia não. Cada um lavava um dia e trocava, né? Eu lavo, você faz isso, faz aquilo. Ele falou, não, agora eu quero a louça só pra mim todos os dias. Porque atrelou prazer aquilo. Ele tem um motivo para fazer aquilo. Ele tem uma grande descarga de dopamina e de serotonina ao executar uma tarefa que antes lhe era desagradável. Entendeu? Então se houver um objetivo, um para quê, ou atrelar prazer à atividade, foco é uma questão de treino, tá bom? Graças. E uma dica para quem quer mais sobre o assunto. Eu falo que eu sou um professor, eu sou um ensinador, vai aparecer invertido aí que eu estou em selfie. Foco, Daniel Goleman. Livro fácil de achar, editor Objetivo. Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional. Não foi ele que disse, mas enfim, o cara mais divulgou. Foco, tá? Não tem nada de PNL aqui, mas é um livro para quem se interessa pelo tema, pelo assunto. Graças! Quem mais aí, ó? Hoje o dia da nossa live hoje é sobre perguntas e respostas. E tá indo muito bem aqui. Lulup, como fazer rapport com pessoas tímidas e fechadas?
Como fazer rapport com pessoas tímidas e fechadas. Para quem não sabe, rapport eu falo rapport, né? E na verdade é rapport. Rapport é uma palavra que em francês significa relação. Então, dentro da PNL a gente aprende técnicas de rapport para que haja um estreitamento, um engajamento, uma aproximação com pessoas. Nós sempre temos algum objetivo, né? Então quando alguém falar fulano é interesseiro, como se isso fosse ruim. Todos nós somos interesseiros. Eu dou live para vocês com um interesse específico. Você assiste a minha live com interesse. Você quer receber esse conhecimento todo que eu tenho para te dar, sem pagar nada. Qual é o meu interesse? Que mais pessoas vejam minhas lives, conheçam o meu trabalho, conheçam os meus produtos, façam meus cursos. Todo mundo é interesseiro, né? Então, rapport é uma maneira de você se aproximar mais das pessoas, trazê-las mais para perto de você. Luciana pergunta aqui, rapport com pessoas tímidas e fechadas, né? Timidez é um perfil psicológico, é uma característica. Muita gente confunde, inclusive, timidez com introversão. Eu, por exemplo, sou bastante introvertido. Na verdade, não existe o termo introvertido na psicologia, né? Existe um espectro de extroversão. Existem pessoas alta extroversão, baixa extroversão, que nós chamamos de introvertido, né? Eu sou baixíssima extroversão, mas eu não sou tímido. Timidez tem a ver com reconhecimento externo. Eu não vou me expor porque eu vou ser julgado, eu não vou falar porque vão... Então eu fico quieto aqui. Introversão, baixa extroversão, né? É uma pessoa que se retroalimenta de si mesma, solidão, de silêncio. Uma pessoa tímida, como é que você pode fazer rapport? Não com a tímida, né? Com qualquer pessoa. É se parecer com ela. Nós gostamos de pessoas parecidas conosco. Então, se você é muito expansivo, muito extrovertido, muito falador, dança, canta e chega num ambiente, tem uma pessoa tímida, quietinha no canto, se você quer fazer rapport com ela, você precisa baixar o seu nível de energia e equalizar com o dela. Você precisa mostrar para ela a semelhança entre vocês. Nós gostamos de pessoas parecidas. Se eu sou tímido, introvertido, quietinho aqui, e chega alguém muito Serginho Malandro, aquilo até me assusta. Eu falo, essa pessoa é muito estranha, ela é muito diferente de mim. Para você fazer rapport com qualquer pessoa, você precisa ficar parecido com ela. Então, nos cursos básicos de PNL, ensina você a fazer rapport de espelhamento. Fica parecido, faz igual o gesto. Tá? Você é a casca externa da cebola. Rapport é muito, muito, muito além disso, é muito mais profundo. Tornar-se parecido, por exemplo, não dá pra você ficar parecido comigo, vai deixar barbicha, vai rapar o careca, o coco. Não é isso, rapport não é isso, tá? Rapport é ficar parecido em termos de comportamento. Então você está diante de uma pessoa que demonstra para você timidez, e como é que você usou o termo fechado, pessoa fechada, você, para fazer rapport, precisa baixar a sua energia, ficar mais quietinha e falar com ela bem devagar, vai tateando. É como a gente faz com uma criança arredia, né? Você vai visitar um amigo, um parente seu, um primo, sei lá, e tem uma criança que ela fica toda retraída. Você não chega e fala, vai, fala comigo, vamos brincar, deixa de ser besta, não sei o quê. Vai piorar, ela vai encolher mais ainda, vai virar uma tartaruga, né? Que enfia a cabeça pra dentro da casa. Como é que você faz com a criança? Você chega, para do ladinho, só faz um. Oi? Qual o seu nome? E vai conversando com a criança bem devagarinho e vai conquistando, não é assim? O adulto é a mesma coisa. Para fazer rapport o contrário, né, uma pessoa muito extrovertida, aí você precisa subir a sua energia. E falar mais alto, gesticular e brincar, mesmo que isso não seja da sua natureza. Estabelecer rapport é a habilidade de você ser um camaleão. Se a pessoa é extrovertida, você extroverte, vai lá, entra no mundo dela e traz ela para o seu. Se a pessoa é introvertida, você recolhe, entra no mundo dela e traz ela para o seu. Beleza? Graças pela pergunta. Manuel Ricardo, professor, podemos associar a técnica do switch na auto-hipnose? Manuel, podemos tudo, né? Toda vez que alguém pergunta para mim, posso? Você pode tudo. Porque existe uma diferença. Eu sou um professor de PNL, né? Hipnose. Neurolinguística é o poder das palavras. Para a PNL, as palavras precisam ser muito específicas. Então, quando alguém pergunta, eu posso tal coisa? Pode, você pode tudo. Tem muita coisa que você não deve.
Mas, por exemplo, alguém pode pular de um prédio muito alto, sem paraquedas? Não, pode. Não deve fazer isso, porque ela vai fazer só uma vez, né? Você pode passar a mão na bunda de um policial? Pode. Você tem mão, ele tem bunda, vai lá e passa. Não deve, mas pode. Então, normalmente, a resposta para a pergunta pode é pode. Sua pergunta específica: podemos associar a técnica do switch na auto-hipnose? Por essa resposta que eu já dei, pode, tudo pode, né? E agora sim, sendo específico. Sim, pode. Para quem não sabe o que é switch, é uma das subtécnicas da submodalidade, tá? É uma técnica que foi desenvolvida para resolução de compulsões. O que é uma compulsão? Comportamento repetitivo, incontrolável, que gera prejuízo. Então a técnica do switch, mudança rápida de imagens, foi desenvolvida para compulsões. Depois descobriu-se utilidades múltiplas. Você pode instalar comportamento, GNC, geração de novos comportamentos. Você pode fazer isso com switch. Pode fazer um monte de coisa com switch. E na auto-hipnose, sem dúvida. Na auto-hipnose você pode usar praticamente todas as técnicas. Você pode fazer âncora, você pode colapsar âncora, você pode fazer switch, você pode fazer submodalidade, você pode fazer ressignificação, você pode... Dentro da auto-hipnose você pode fazer praticamente tudo. A única coisa que eu não concebo assim, não consigo imaginar como fazer e não vejo utilidade em fazer, seria uma indução rápida em auto-hipnose, se auto-induzir rapidamente em auto-hipnose. Não vejo muita necessidade nem utilidade, mas só isso, só isso. Todas as demais aplicabilidades, técnicas, pressupostos, ressignificações, tudo em auto-hipnose, ó, potencializa bastante. Graças por la pergunta! Quem tá chegando aí, bom dia para vocês todos. Hoje a nossa live é de perguntas e respostas, então põe a sua dúvida aí, o seu comentário, coloca o seu que você quiser aí. Dúvidas, comentários. Tá com contra-luz aqui, eu só vejo, entrou. Perguntas, dúvidas, comentários, curiosidades. PNL na prática, 16ª live. Todo dia tem, a gente já falou um monte de coisa aqui. Então, todo dia quando acaba, né? As lives acabam, tem um horário e acaba. E aí ficam dúvidas no ar. As pessoas depois ficam mandando pra mim no privado. E a ideia da live é interagir. As pessoas, opa, coraçãozinho tá subindo aí, obrigado. Quem tá mandando, manda mais. Coraçãozinho pro tio Castilho. Qual a ideia? Quando você manda coraçãozinho, o Instagram entende que a live é relevante e mostra pra mais gente. Tá? Inclusive, um pedido. Se você gosta das minhas postagens, dá um likezinho lá, não custa nada pra você, é muito bom pra mim, me ajuda muito. Você gosta dos meus stories? Você não olhou o story? Não custa nada, você leva meio segundo pra dar um like no story. E ajuda demais, porque aí o Instagram entende que aquilo é relevante, tá chamando a atenção e mostra pra mais gente. Alguém fez uma pergunta aqui, eu passei a pergunta, meu Deus. Ai, cadê? Volta a pergunta, volta. Faz de novo a pergunta alguém que fez aí agora, porque ela sumiu. A pergunta sumiu. Repete a pergunta aí, por favor. Alguém perguntou algo, eu vi a pergunta, mas ela sumiu. Entrou gente depois e foi subindo aqui. Sumiu a pergunta. Sorry. Achei. O seu maior desafio com PNL. O meu maior desafio, Ricardo, com PNL é traduzi-la de modo que as pessoas entendam. Ou a pessoa elabora demais e vai muito teórico, porque PNL não é ciência, porque ele vai para esse lado aqui. Ou ela vai para o lado da descrença total. Não, isso aí é besteira, isso não funciona. Esses dois extremos aqui, meu desafio é trazê-los para o meio. Esse cara aqui que só quer embasamento científico, mas qual a teoria que tá... Cara, eu sempre falo assim, ó. Quando eu entro numa sala escura, tudo que eu quero é apertar o botão e que a luz acenda. Só isso. Só isso que eu quero. Eu não fico elucubrando sobre... Em algum lugar há uma usina hidrelétrica produzindo, as turbinas estão produzindo energia, que vai para um transformador, que vai para não sei aonde, que vai para não sei o quê, que passa na minha rua, que entra no poste, que sobe no meu prédio, que vem e tal, e é o filamento, e quando encosta aqui, ó, tem o curto e tal. Não, eu só quero apertar e que a luz acenda, só isso. Por quê? Porque PNL é extremamente prático. Tá escuro, eu quero luz. Tá luz demais, eu quero escuridão, só isso. E existem pessoas muito teóricas que viajam para um caralho. E do outro lado existem os céticos, os não acreditam em nada disso.
Isso é bobagem, isso é besteira, isso não acredito, não pode ser tão simples, não sei o que lá. Então, meu maior desafio como um compartilhador de conhecimento é trazer essas duas extremidades para o meio aqui e falar, se permita, desculpe, permita-se. Vamos começar a frase, permita-se, experimente, passa pelo processo para você entender o quanto ele é maravilhoso. Graças pela pergunta. Como utilizar PNL na síndrome do impostor? Para quem não sabe, síndrome do impostor é um nome social, tá? Não existe uma doença, digamos assim. Para ser doença tem que estar no CID, né? Catálogo Internacional de Doenças, ou no DSM, tá? Inclusive vai sair o CID-5S. Enfim, o que não está nesses manuais, o CID é brasileiro e o DSM é internacional. Tá bom? Se não está lá, não é doença. A gente dá nome para as coisas. Então alguém inventou o nome de síndrome do impostor. O que é isso? É uma sensação que a pessoa tem de incapacidade, de duvidar do seu próprio talento, da sua própria capacidade. Então você fala para uma pessoa assim, você não faz uma live, ela diz, eu não, eu gaguejo, não sei falar, minha memória é ruim, eu vou falar sobre o quê? Eu não tenho conteúdo. Você vai ver o currículo da pessoa, você convive com ela, você a vê trabalhando, você fala, cara, é muito conhecimento, é muito conteúdo, você precisa compartilhar isso aí. Mas quem é que vai querer? Entende isso? A pessoa tem competência, mas ela acha que não. Isso é assim chamado, né, síndrome do impostor. Tem o contrário dela, que é chamado de síndrome de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, são dois nomes. Que é aquela pessoa que acha que sabe mais que o professor dela. É aquela pessoa que, qualquer coisa que você fala, não é assim. Não, isso aí já é ultrapassado, isso aí já todo mundo já sabe. Não, mas isso dá errado. Ela é outra síndrome, Dunning-Kruger. Sabe de tudo. Você conhece, você que está me assistindo conhece alguém que tem essa síndrome. Aí, qual é o nome que se dá? Nerd. Não, ele é nerd, ele sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo, gente. Ninguém sabe de tudo. Mas voltando aqui, a síndrome do impostor, como é que você pode trabalhar usando o PNL? Primeiro, entender o que é, né? Entender o que é. E colocá-la na categoria de crença, que seria o tema da nossa live de hoje se eu tivesse internet em casa. Eu não tenho, estou no 4G, não dá para eu fazer, eu precisaria virar aqui para escrever coisas, fazer amanhã. E ter o monitor como resposta, enfim. Colocar a síndrome do impostor como crença. O que é uma crença? É uma verdade individual. É uma bobagem que você acredita. E se você acredita, é verdade para você. Então a pessoa que sofre da chamada síndrome do impostor, ela acredita que ela é fraquinha, que ela é ruim, que ela não tem talento, que ela não tem competência. E isso é verdade para ela, então ela não se coloca à prova, ela não se expõe, ela não age. Colocando isso em nível de crença primeiro, você já tira isso do nível de realidade. Isso não é verdade, só você que acha. E depois, com conhecimento de PNL, pode fazer muita coisa. Falamos em switch agora há pouco. Pode fazer switch, pode fazer colapso de âncora, pode fazer submodalidade, pode fazer reenquadramento, squash visual, pode fazer dissociação visual sinestésica, pode fazer mudança de história pessoal. Primeira coisa é colocar em nível de crença, tá bom? Porque enquanto você não conscientiza que é uma crença, é uma verdade, é um fato. Quer um fato? Quer ver um fato? Todos os fenômenos naturais são um fato. Todos nós vamos morrer. Ponto. Fato. Não dá para contestar isso. Nenhum ser humano consegue voar sem equipamento. Não dá para contrariar a lei da gravidade. Fato. Ponto. Ao final do dia o sol vai desaparecer. Ponto. Fato. Tá? Fenômenos naturais não tem contestação. Ok? Pensamentos e comportamentos são todos contestáveis. Então, se eu tenho um determinado comportamento e eu não gosto dele, eu vou na raiz e mudo. Qual que é a raiz dos nossos comportamentos? Pensamento. Eu penso que eu não sou bom o suficiente. Eu penso que eu serei julgado de maneira negativa. Eu penso que eu serei ridicularizado. Eu penso. E o meu pensamento é verdade para mim, então... Não, vão falar mal das minhas lives, então não vou nem fazer live. Vão contestar o meu conteúdo, não vou nem fazer... Eu acredito que isso é verdade e isso interrompe o meu comportamento. Quem sofre da chamada síndrome do impostor tem esse medo do julgamento. Ok? Coloque esse nível de crença e depois assiste a live de amanhã que a gente vai falar sobre crença. Graças. O resultado, isso é importante. Isso. Paulo Manuela, direto de Portugal, La Boa Terra. Doug, como usar PNL para aprender de forma... Uma nova língua. Como usar PNL para aprender de forma... Entendi. Tudo bem.
um idioma, né? Um novo idioma com programação neurolinguística? Fantástica pergunta, Douglas e Mateus. Quem é um poliglota? Está fazendo essa pergunta só para ajudar outras pessoas, né? Mas tá ótimo. Do mesmo jeito que você aprendeu um idioma. Como é que você aprendeu um idioma materno? Como é que nós aqui, né, aprendemos português? Por imersão. Sua casa você ouvia português, seus pais falavam português com você, você ouvia no rádio, na televisão, você foi bombardeado, foi atrelando significado àquelas palavras que viraram a sua linguagem. Como é que você faz para adquirir um novo idioma? A melhor de todas as maneiras que eu conheço é imersão. Imersão. Nos anos 2000, eu não lembro, faz tempo pra caralho, eu conheci uma italiana, eu morava em São Paulo, foi bem interessante a história. Eu morava em São Paulo e eu fazia festas com muita frequência. Eu morava numa coberturinha bacaninha lá, tinha uma piscina, uma churrasqueira, e eu vivia fazendo festa, sem motivo. Aniversário uma vez por ano. E eu vivia fazendo, vai ter festa em casa e tal. E eu convidei uma pessoa. Essa pessoa foi numa feira de livros. Na feira de livros ela viu uma pessoa do lado lá e puxou o assunto e a pessoa era italiana. Tava no Brasil fazendo intercâmbio e não conhecia ninguém, não tinha nada pra fazer. Ela falou, eu tô indo pra uma festa, quer ir também? Ah, sim, você pode? Tá, foi. Ela falou português muito, muito mal. E chegou a minha convidada com essa pessoa que eu não conhecia. E eu brincando, né? Elas foram chegando, quem é você? E ela achou que eu tava brigando com ela, ela fez assim, falou, e eu sou uma invitata dela, né? Eu sou convidada dela, né? Eu falei, in italiano, parla português? No, que não capisco niente de italiano, podemos falar, enfim. Gastei todo o meu italiano com ela ali. Resumindo a história, a gente que namorei com ela. Ela estava hospedada num hotel bem pertinho da minha casa, uma quarteirão e meio. A gente foi estreitando conhecimento, relacionamento, levei ela pra minha casa. Falei, você tá naquele hotel, vem pra cá. Ela fazia intercâmbio, dava aula numa universidade. O que aconteceu? Ela ficou dentro da minha casa e a gente fez um acordo. Ela só falava comigo em italiano. Eu só falava com ela em italiano e eu não falo italiano. Em um mês eu estava parlando più bene italiano. Por quê? Porque a gente fez uma imersão. Ela fazia ouvir música italiana, a gente baixava na internet, vídeos italianos e falava comigo em italiano. E aí assim, ó, virou um memezinho, né? Um meme, sei lá como é que chama. Tem um cowboy, né? Um filme cowboy e um garoto. Eles estão diante de um lago, aí o cowboy pergunta, por que você não pula na água, vai brincar na água? O garoto falou, porque eu não sei nadar. Aí, quantos anos você tem? 12. Não sabe nadar? Não. Ele pega o moleque pelos fundilhos e joga no meio da água. E o moleque e vai batendo o braço e sai do outro lado do lago, fica parado lá. Aí vem uma mulher. Velho Oeste, né? Vestidão, assim, ela levanta o vestido, vem correndo e fala, ei, ele não sabe nadar, ele vai se afogar. E o cara fala, vai nada. Ele foi nadou até lá, agora pra voltar. Ah, precisa tirar ele de lá. E ele fala pra mulher, por que você não vai e tira então? Ela disse, porque eu também não sei nadar. Aí o cara só e sai correndo. A melhor maneira de aprender a nadar é entrar na água. Não dá pra nadar por manual, aprender a nadar por um manual, pela internet. A melhor maneira de aprender um idioma é imersão. Você não precisa ir para um país. Se puder, melhor, que aí não tem jeito, aí você tem que falar. Mas coloque-se em contato com a língua. Filmes, vídeos, livros, músicas, intercâmbios pela internet, né? E utilize as ferramentas. Atrele prazer ao exercício do estudo daquele idioma. O único jeito de você aprender um idioma, só tem um jeito de aprender um idioma, é praticá-lo. E para praticá-lo você precisa ter prazer no evento, senão você desiste. E aí você pode ancorar a sensação prazerosa, você pode fazer ponte ao futuro e se imaginar usando aquele idioma para um objetivo específico, dar uma palestra, visitar um país, entender uma aula, etc. Dê um objetivo. Em PNL a gente começa do final aqui, ó. Eu quero isso aqui, ó. E para isso eu preciso disso e disso. Você coloca o objetivo, dar uma palestra no idioma tal em tal lugar. Pum! Pronto, você tem um objetivo. Agora você cria a realidade virtual aqui. Sendo aplaudido, pessoas fazendo perguntas e você respondendo. E pronto, você começa a gerar dopamina pra caralho aqui, porque você está antecipando o resultado. E a partir daí você ancora essas sensações e depois faz um BFO, uma boa formulação de objetivos, estrutura isso em passos
implementa um TOTS, testa, opera, até que você sai. Pronto, você usa pelo menos 3 estratégias de PNL e você aprende qualquer idioma que você quiser. Qualquer um que você quiser. Tá bem? E entende uma coisa importante, Doug e todas as outras pessoas. Um erro muito comum de um aprendiz de idioma é querer ser fluente. Não queira ser fluente. Sabe por quê? Porque não precisa. Eu quero aprender inglês e falar inglês corretamente. Cara, se você falar inglês corretamente, nenhum americano vai te entender. Por quê? Porque ele não fala corretamente. É mais ou menos a mesma coisa que um norte-americano, que um estadunidense, né? Dizer assim, I want to learn Portuguese correct. Eu quero aprender português corretamente. Se ele botar isso na cabeça e aprender português corretamente, ele vem pro Brasil e a gente não vai entender o que ele está falando. Porque ele vai falar corretamente e a gente não fala corretamente. Não precisa. Não queira ser fluente, queira ser natural. Coloca um paralelo na sua cabeça assim, ó. Eu quero aprender a desenvolver a habilidade de falar o idioma tal, do mesmo modo que eu falo português. Nós falamos errado, nós escrevemos errado e a gente se entende. Se transcrever tudo que eu estou falando aqui, desde as 8, do comecinho dessa live até agora, eu falei um monte de coisa errada. E você está entendendo tudo. Outro sim, peremptoriamente, se eu usar da exegese, você não entende nada que eu estou falando. Eu estou falando o português corretamente. Entende isso? Você não precisa falar corretamente. Você precisa falar de modo que as pessoas entendam. Beleza? Graças, querido Doug. Paulinha, professor, aplicabilidade da PNL no TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, comorbidade, né? Sempre que há uma morbidade, existe uma coisa. Comorbidade é quando tem 2. Então o que é um TOC? É um transtorno. Obsessão é pensamento, compulsão é ato. Então a pessoa pensa um monte de merda, de uma maneira repetitiva, não consegue interromper aquele fluxo de pensamentos que ficam girando como um disco. E o comportamento compulsivo, ela precisa mexer nas coisas. Então tem toque por repetição, toque por checagem, toque por simetria, toque por limpeza, toque por contagem, tem um monte de toque, né? Todos eles começam com a mesma palavra, transtorno! E aí pode-se usar a PNL aplicada aos 2 elementos, ou a obsessão ou a compulsão. A obsessão é pensamento, então você pode fazer submodalidades e alterar o giro dessa fala, a velocidade dessa fala, o significado dessa fala, você pode alterar de diversas maneiras. E o comportamento, a compulsão, que é o C, né, do toque, pode ser tratada com antecipação, com ancoragem, com switch, com várias técnicas, vários procedimentos. Por exemplo, estava em São Paulo, né? E no meu consultório sentou um casal na minha frente. Sempre que sentar 2 pessoas na minha frente, eu perguntava, vou atender quem? Quando eu falei, vou atender quem, a mulher falou, dá licença. Ela levantou e foi na minha biblioteca, começou a colocar os livros todos em outra ordem. Aí eu olhei para ele e falei, já sei quem eu vou atender, né? Aí ela sentou e falou, desculpa, é que eu tenho toque, para mim os livros têm que estar todos no mesmo tamanho. Eu falei para ela, eu também tenho, para mim eles têm que estar todos no mesmo assunto. Enfim, então o que é eu já falei aqui, né? O que é uma compulsão? É um comportamento repetitivo incontrolável que gera prejuízo. A mulher olhou meus livros, ela não conseguia olhar para aquilo. Um toquento, uma pessoa que tem toque por simetria, ela vê isso aqui, ela fica muito incomodada e se perguntando assim, por que ele não põe o boné certinho? O que custa pôr um boné certo? É capaz de ela mandar a mensagem, seu boné tá torto. Aí eu falar, desculpa. Não, Caxi, piorou, arruma isso, pelo amor de Deus. É incontrolável, tá? Então a PNL ela atua nas 2 morbidades. Na obsessão, alterando o giro das palavras ou o conteúdo, ressignificando o que a gente ouve dentro da cabeça, ou na compulsão. A pessoa vai lá e arruma os livros. Que hora que ela para? Ela para a hora que ela atinge um pico, ela atinge uma descarga boa de serotonina. Dopamina e serotonina junto. Antes, ela fica olhando o livro torto, ela tem um alto despejo de cortisol, ela entra em estresse, ela tem noradrenalina bombando. Noradrenalina, adrenalina todo mundo sabe o que é, né? Produzido nas adrenais, as suprarrenais. Noradrenalina é a adrenalina quando está no cérebro. Noradrenalina ou norepinefrina, que ela deixa a gente agitado. E ela olha aquilo, ela precisa arrumar, e a cabeça dela fica remoendo, ela começa a ter dopamina, dizendo assim, quando você arrumar, você vai sentir muito bem. Você vai sentir muito. Ela vai, arruma. Aí quando ela arruma, vem serotonina, fala, vê um comercial antigo na minha cabeça, lembra? O gosto da vitória, colhemos. Quando o toquento vai lá e arruma os livros, ou lava a mão pela 10ª vez,
ou conta quantos livros vermelhos tem, ou sei lá, qualquer coisa. Ao final ele tem só uma descarga serotoninérgica. Se ancorar isso e disparar antes, ele tem a mesma sensação antes de fazê-lo. Estou explicando de uma maneira bem simples aqui, porque não dá para dar uma aula dentro de uma live, né? Só explicando como é que a gente pode aplicar a PNL no toque. Grato pela pergunta. O Dog voltou aqui, né? Como aprender de maneira acelerada uma nova língua, já falei, né? Para mim a melhor maneira é a imersão. A imersão. Você pode fazer imersão dentro da sua casa, trocando o menu do seu celular, trocando o menu da sua TV, assistindo o filme no idioma que você deseja, assiste ele no idioma que você deseja para treinar o ouvido com legenda em português. Você entender o que eles estão falando. Quando terminar, você assiste de novo, só que agora você assiste no idioma dele com legenda no idioma dele também. Agora você já entendeu a história. Aí você vai associando a pronúncia à grafia, a grafia. Isso é imersão. Não precisa passar o dia inteiro fazendo isso. Você vai enlouquecer se ficar o dia inteiro fazendo isso. Se fizer isso 15 minutos todo dia, pensa aí, 15 minutos todo dia num período razoável de tempo. Coloque... A internet tem acesso a tudo, né? Telejornal, rádios, não música. No idioma. Escuta um podcast no idioma. E aí vai um truque aqui cognitivo aqui, ó. Você quer aprender, sei lá, você quer aprender inglês, tá bom? Tá bom. O que você gosta muito? Eu gosto muito de hipnose. Ok. Coloca um podcast de hipnose em inglês. Você vai entender várias palavras, você vai entender várias intenções, várias entonações, e você vai se inundando daquele idioma. Se você quer aprender o inglês e coloca um podcast de agricultura e você não curte, tá bom, você vai ouvir as palavras ali, mas não vai ter o mesmo prazer, tá bom? Graças, Dog. Yoshida-san, Ohayou. Pessoal que tá chegando aí, sejam bem-vindos, bom dia. Fica de aze. Nossa live de hoje é perguntas e respostas. Então, PNL na prática. E... Ricardo, penso logo existo. Isso é um dístico cartesiano, né, de René Descartes, que foi contestado de maneira brilhante. Eita, que agora não sei onde está. Pera aí, fica aí, não sai daí. Não saia daí, não saia daí. Não sei onde está. Eu troquei os livros de lugar e ainda não memorizei onde eles estão. Bom, enfim. Antônio Damasio é um neurocientista português. Escreveu um livro que é um dos best-sellers da neurociência chamado O Erro de Descartes. Porque Descartes cunhou esse pensamento, né? Penso, logo existo. Dando a entender o seguinte, que o pensamento é a matriz da nossa existência. E Damasio, olha o nome do livro, né? O Erro de Descartes. Para você dizer que um grande pensador está errado, você tem que estar com muito embasamento. Eu recomendo muito a leitura do Erro de Descartes para você entender que nós somos sentimento e pensamento. A gente sente, pensa na mesma intensidade, tá? A ideia de que a gente é só pensamento, a gente vive porque pensa, não por exemplo, um psicopata ele pensa, mas ele não sente. Leia o Erro de Descartes, recomendo a toda gente, como se diz em Portugal. Então, Ricardo, prof, uma dúvida no qual já ouvi falar. As técnicas de PNL são técnicas de dessensibilização. No caso, quando aplica uma técnica para certa questão, deve ser aplicada mais vezes a técnica para determinada questão? Não, na verdade não, Manuel. Várias técnicas de PNL você aplica uma vez só. Você vai aqui, ó, quando acabar, roda o meu perfil aqui e vê os vídeos. Tem um vídeo aqui meu, recente, eu botei ontem, da Luciana Gimenez. Eu vou lá e aplico uma técnica, elimino a dor de cabeça de uma pessoa. No outro vídeo eu aplico uma técnica, elimino a fobia de cobra de uma pessoa. E assim, TV ao vivo, a mulher com a cobra na mão, a outra morrendo de medo, eu vou lá, faço a intervenção, a ex-medrosa pega a cobra e veste a cobra aqui, assim, fica segurando. Então tá ali, você tá vendo que a intervenção funciona. Se entrar no meu canal no YouTube, quem tá vendo no YouTube, aqui no meu canal tem uma playlist chamada É Nós na Mídia. Vai lá em Nós na Mídia, tem na TV, tirando fobia de galinha, cachorro, cobra, aranha, barata, arroz, sapo, lagartixa.
E todas as intervenções são ao vivo. Você vê a pessoa morrendo de palhaço, morrendo de medo. A intervenção é feita, em seguida ela vai lá e entra em contato físico com o agente que até então causava fobia. As intervenções de PNL, elas são diretivas, elas são pontuais. Ela cria um novo caminho neural. O que é um caminho neural? Eu tenho este estímulo, pode ser uma memória, pode ser uma imagem, um som, uma sensação. Eu tenho esse estímulo, ele gera esta resposta em mim. E isso se dá através de um caminho neural. Então, estímulo A gerou resposta B. Se eu não fizer nada, isso vai ser assim pro resto da vida. Aí eu faço uma intervenção de PNL. Eu não posso mexer no estímulo. Como é que eu vou parar de ver cobras? Como é que eu vou parar de ouvir gagos falando? Como é que eu... Não tem como. Então eu não mexo na realidade externa. Assiste a live, acho que 12, que eu dou uma aula sobre isso. Eu não posso mexer nisso, mas eu posso mexer aqui, ó. Eu posso mexer na resposta que eu vou dar para esse estímulo. E aí eu vou criar um novo caminho. No início da história, estímulo A gera a resposta B. Pronto. Estímulo A pode ser o quê? Uma imagem. Qual a resposta B? Fobia, medo. Beleza. Eu vou fazer uma intervenção de PNL, o estímulo A vai continuar existindo, e agora ele vai gerar uma resposta C, que é indiferença. Ou achar graça agora. Agora eu acho graça daquilo que eu tinha medo. Eu criei um novo caminho neural. Quantas vezes eu preciso fazer isso? Uma vez só. Existem técnicas para outras especificidades que é legal reforçar. Igual aqui, ó. Se eu fizer uma vez só, vai ficar... Aí eu vou lá de novo, vai ficando grandão. Eu vou reforçar o novo caminho neural quanto mais vezes eu for exposto agora ao mesmo estímulo. Mas, em geral, as intervenções de PNL são feitas uma única vez. Você pode até repetir na mesma intervenção. Na mesma, digamos assim, sessão. Vai. Faz aqui, faz de novo, pronto, ensinei o caminho. O cérebro aprende muito rápido. Your brain works faster than you think. O seu cérebro trabalha muito mais rápido do que você pensa. É que a gente quer entender as coisas e a gente é limitado para entender. Vai lá e fala pro cérebro fazer isso. Nosso cérebro está fazendo coisa o tempo todo. Se você não disser para ele o que é para ele fazer, ele vai fazer o que ele quiser. E muitas vezes você não gosta do que ele está fazendo. Mas ele faz qualquer coisa. Ele é o maior aprendiz do mundo, chama cérebro. Ele aprende tudo. Não aprendemos a falar, andar, subir escada, nadar, não aprendemos a dar pirueta, aprendemos a desenhar, aprendemos a fazer contorcionismo. A gente aprende tudo. O cérebro humano é preparado para aprender qualquer coisa. Inclusive, deixar de ter medo. Inclusive, tornar-se um bom comunicador. Inclusive, melhorar a autoestima. Inclusive, emagrecer. O cérebro está pronto para aprender qualquer coisa. E PNL é fantástico para ensinar isso. Fantástico. Gente, dias 1 e 2 eu vou dar um curso de PNL na prática em São Paulo. Você está gostando dessas lives? Essa aqui é a 16ª. Conteúdo você já viu que eu tenho, né? Gostou da minha didática? 1 e 2 de abril, São Paulo, PNL na prática. Link na bio. Clica na minha bio, tem o link lá, você tem as informações. Opa. Como você aprendeu inglês? Rafael Rodrigues. Eu aprendi, Rafa, por desafio, porque, de novo, né, família pobre, eu aprendi a pensar muito pequeno, aprendi a pensar isso não é pra mim, isso não é pra gente, tira isso da cabeça, não sei o que lá. Então falar inglês pra mim era uma coisa assim, do outro nível. Ir pros Estados Unidos, pra mim era como ir pra Lua. Sabe assim, não, isso é... Imagina. Mas ao mesmo tempo, eu gostava do som das palavras, achava bonito demais falar inglês. Então, a minha infância, obviamente, não existia internet, não tinha livros em casa, não tinha bem pouquinho livro. Brasileiros médios leem muito pouco, né? E o primeiro contato com o inglês foi na escola, 4ª, 5ª série, sei lá, aquele inglês do verbo to be, né? My name is... aquelas... Enfim. Mas aquilo pra mim já era uau, tô aprendendo inglês, cara. E eu gostava de falar inglês, o pouquinho que eu sabia. Hello, how are you? Good morning. My name is... What's your name? Achava do caralho aquilo. E eu tinha um bom feedback. As pessoas que ouviam diziam, você fala bem, a sua pronúncia é boa e tal. Isso estimulava, dava serotonina, dava dopamina e falou, opa, então vamos mais. E eu fui atrás. Meu primeiro contato, assim, mais fora da escola, foi com os folhetinhos da Fisk, lembra? Não sei se existe ainda Fisk, escola de inglês. Tinha os folhetinhos com letra de música traduzida. Pô, eu ia nas escolas da Fisk pegar aqueles folhetinhos e ficava ouvindo a rádio esperando tocar a música. Eu tocava, corria pegar pra ler e ficava, cara, ele tá falando isso, eu entendi outra coisa, não sei o que lá. Era o contato que a gente tinha. Hoje, por exemplo, eu gosto da Rádio Antena 1.
Se você ouve a Antena 1 no aplicativo, a música está tocando, tem a letra. Você pode acompanhar. Fantástico isso. Quando eu era moleque, a minha letra era no papel, da FISC. Tinha lá 2, 3 músicas, 4 músicas, sei lá. Depois saiu umas revistinhas de cifra, ensinava a tocar violão. E vinha as letras. Eu comprava a revista não para tocar, para aprender a cantar. Não para aprender a cantar, né? Para entender o que é que você estava falando. Então foi por prazer de conhecer o idioma. Eu falei há pouco aqui, é muito mais interessante você se comunicar do que querer ser fluente, falar... Eu não sou fluente em inglês, não, bem longe disso. Mas eu falo com orgulho que eu já estive em 18 países e voltei, de todos eles. Por quê? Porque eu falo o suficiente. As pessoas querem... Olha só, vem um gringo pra cá, vem um inglês pra cá, aí ele fala assim... Por favor, eu querer banheiro. Aí você ouve isso, o que você faz? Oh, aqui ó, você ensina ele, mostra onde é. Ele falou tudo errado. Eu querer banheiro, tá errado, gramaticalmente ele tiraria 0 numa prova. Mas você entendeu e ele teve o objetivo dele atingido. Aí você quer ir para a Inglaterra e falar: Please, I would like to someone teach me where is the bathroom. Ele fala tudo errado, mas você quer falar tudo pra quê? Se você falar fora do país, você fala water, water, water. Se for para os Estados Unidos, você fala water. Se for para a Inglaterra, você fala water, water. Mas se você fala water nos Estados Unidos, você vai receber água. Eles vão saber que é água que você quer. Se você fala water na Inglaterra, eles vão entender que você está falando água. Errado, feio, mas vão entender. Qual é o seu objetivo? É falar bonitinho ou se comunicar? Contato com a língua, essa é a ideia, teacher. Contato com a língua. Quanto mais língua tiver contato, mais sapinho você vai ter, né? Ai, ai, ai. Aí vareia, diz a Lica de Aze. Eu não sei que horas são, gente. E deixa eu só rapidinho olhar aqui. Porque... tá acabando, tem 4 minutos só. Tá acabando a nossa live. Então, vamos lá, últimas perguntas. Só posicionando quem chegou agora. A live de hoje, a 16ª live de PNL na prática, foi aberta de perguntas e respostas. Se você perdeu as outras, estão aqui no YouTube, algumas, elas vão saindo do ar, ficam todas exclusivas no meu canal Castflix. Foram 15 já, um monte de coisa, amanhã tem outra. Amanhã eu vou falar sobre crenças, que eu ia falar hoje, mas problemas técnicos. Como a PNL pode ajudar na ansiedade? O Maruca, eu fiz uma live exatamente sobre PNL e ansiedade, acho que foi anteontem, tá aqui, procura aqui. Tá aqui no meu arquivo, se você está vendo no YouTube, tá mais fácil ainda se você está vendo no Insta, só passar meu feed aí, eu fiz uma live de 1 hora falando exatamente sobre PNL e ansiedade, tá? Então é isso, gente, dia 1 e 2 tem curso de PNL na prática em São Paulo! 1 e 2 de abril, São Paulo, PNL na prática. Ó, você tá vendo minha camiseta aqui, ó? The past does not equal the future unless you live there. O passado não é igual ao futuro, a menos que você viva lá, viva nele. Então, o passado já passou, você não é refém dele. O que você pode e deve fazer com o seu passado é um aprendizado e usar toda a sua história como combustível para o futuro. Respeite o seu passado, ressignifique até o seu passado, mas mire no futuro, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida. E PNL para isso é fantástica para te ajudar. Já que mostrou o bração, como usar PNL para a constância de atividades físicas? Estamos acabando aqui, mas rapidão. Hayafuji-san! Atrelar prazer, atrelar significado. Você vai fazer atividade física para quê? O ato de fazer atividade física é muito chato. Você ir para academia, encher um negócio de peso, puxar para cima, empurrar. E tem gente que quer revezar e fila. É muito chato isso aí. Agora, se você atribui um significado a isso, para quê? Tem um livro do Simon Sinek, chama Comece pelo Porquê. Você deveria não, né? Uma boa estratégia é você começar do objetivo. Então você quer academia para quê? Você quer saúde, disposição, vigor, você quer ficar gostoso, você quer comer gente, você quer carregar mais peso, você quer brincar com seu neto que vai nascer ainda, você quer viver até os 90 anos ereto, firme, você quer... Isso é o objetivo. Ir para academia é processo. Ir para uma escola de inglês é processo. Sentar na frente de um piano e ficar apertando tecla é processo. Não gostamos de processo, só advogado gosta. Atribua significado ao que você quer. Então eu vou à academia para quê? Às vezes é para consertar, tá fudido, zoado, com escoliose, com lordose, com Ozzy Osbourne.
Às vezes é para consertar, às vezes é para adquirir. Comece do final, comece do objetivo. E depois você pode ancorar sensações prazerosas aí, se usar um monte de técnica de PNL, tá bom? Eu tô falando rápido porque a gente tá acabando aqui. De todo jeito, graças às perguntas, à participação, as melhores lives são essas, as que tem interação, vocês fazem a live. Vocês fazem a live. Então, se você gostou dela, parabéns pra você que fez as perguntas, tá bom? Amanhã, 8 horas, tem mais ao vivo aqui no Instagram, depois elas são editadas e vão pro YouTube, e depois elas ficam salvas apenas no Castflix. Curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações. Você está vendo no YouTube, se inscreve no canal aqui. Você está vendo no Insta, dá um joinha, dá um likezinho aí para mim. Não custa nada para você e para mim faz muita diferença. Você dá um coraçãozinho aí e quando você estiver vendo o meu feed, pô, passou o feed, custa nada. Você gostou do que eu li, que foi interessante para você, dá um likezinho lá, só com um coraçãozinho. Story, a mesma coisa, dá pra gente ver todas as pessoas que olham nossos stories e elas olham e ignoram. A pessoa quando olha uma story e não tem uma interação nenhuma, ela tá dando um recado, ela tá dizendo, isso aqui é bobagem, isso aqui não... Como é que eu vou saber se você gosta do conteúdo? Você precisa me dar um sinal. Você precisa me dar um... Precisa não, né? Caso você ache que o conteúdo foi útil, você vai lá e dá um... Custa nada. Você tá vendo uma story, você vai lá e dá um coraçãozinho. Lá embaixo, pum. Isso vem pra mim como um feedback de, olha, isso aqui foi interessante pra mim, isso aqui foi útil, me mande mais. Estamos na 16ª live, as pessoas, algumas pessoas agradecem, dão feedback, falam comigo no privado, dizem o quanto tá ajudando. E isso incentiva a fazer mais. Se não fosse isso, eu faria vídeo só. Faço um vídeo sobre PNL no toque, PNL na ansiedade, PNL na depressão, como eu fiz. Eu faço um vídeo e põe, pronto. Interage aqui, fala pra mim, tá indo bem, eu continuo, tá indo ruim, eu troco, tá bom? Esse é o meu objetivo ao fazer lives aqui. E essas são dicas ducas. Você viu um post que você achou legal? Dá um sinal para a pessoa. Dá um joinha. Não custa nada para você. Nada para você. Vale muito para quem recebe, tá? Fica me indicando like. Se você entendeu isso, desculpa, eu não fui muito claro. Inclusive porque eu sou da raça negra. Raça negra é aquela banda. Não existe raça negra? Pararará, parará, pararará. Nossa, essa nem é raça negra, né? Sei lá se é. Custa nada você retribuir de uma maneira muito, muito simples um conteúdo que alguém disponibilizou para você. Aqui eu estou há 1 hora falando com você sobre um assunto que eu acumulo conhecimento há 20 anos. Então eu estou me preparando há 20 anos para falar com você por 1 hora. Quando você vê um post de uma pessoa, ela no mínimo parou para escrever aquilo, ela botou a energia dela, ela botou a intenção dela. Você achou legal? Faz ela saber que você achou legal. Dá um joinha. Se você achou muito legal, passa pra alguém e fala, olha, dá uma olhada nisso aqui. Você achou legal pra caralho? Comenta, fala pra ela, hoje você arrebentou. Amanhã tem mais, tá acabando aqui, 01, 02, 03, 00, 00.